Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos com uma convidada para mais um episódio, que é o Doutores da Lei. O episódio ele fala sobre a rotina de um advogado, sobre casos criminais que são interessantes também para muita gente que assiste e gosta. Aí eu fiz o convite para a doutora, ela aceitou e hoje ela está aqui para contar um pouco sobre ela, beleza? Parem de ficar me dando hater, viu? Porque eu tô ficando estressada já quando eu entro lá nas mensagens lá. E eu apago, agora me encheu o saco, eu não respondo mais, eu apago. Tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Fiquei muito honrada pelo convite. Já admiro esse podcast, o seu trabalho há um tempo, então fiquei muito feliz. E tenho certeza que vai ser uma experiência incrível. Ai, obrigada. Foi difícil pra chegar aqui? Não, foi rapidinho. Muito perto? E a estimativa, inclusive, da minha chegada era mais distante. Eu tava no escritório de São Bernardo, mas foi rapidinho. Ah, que daqui? É, escritório de São Bernardo. Daqui do lado. Onde eu mais atuo, São Bernardo do Campo. É mesmo? Nasci em São Bernardo, inclusive. A clínica que atende a minha filha é autista, né? Ela é de São Bernardo. Eu já até pensei em ir pra lá por conta da clínica. Mas, porque ela é maior que Santo André, né? A minha prima, ela é acompanhante terapeuta, eu não lembro, AT, né, que ela fala. É. Ela já atuou em São Bernardo também. É? Então a clínica é lá. Minha filha tem duas AT, ela tem uma na escola e tem uma em casa à tarde. Aí eu negociei com ela, então ela fica um tempo pela clínica e um tempo particular pra gente. Porque minha filha do céu, o negócio ali é trabalho, tenso. né? Dá, e olha que ela é nível 1 de demanda suporte. custos, né? Uhum. Ela é nível 1 de suporte, mas não é fácil não, viu? Aí esses dias o neuro mudou pra 2 de suporte. Por conta ela tem quase 5 anos e não é verbal. Ela fala uma coisinha ou outra. Agora ela deu pra me responder com ai, mamãe. Ou ela vira pra mim e fala assim, tá doida? Eu, mulher, você me chama de doida? Mamãe, batata. Tipo assim, ela verbaliza palavras muito curtas. Montar uma frase pra ela, ela tem dificuldade. Mas tem como evoluir também nesse lugar, né, assim. Então, o neuro falou pra mim que só depois de uns 12 anos de idade que ela ia verbalizar. E eu morro de medo, né? Porque eu tenho medo que alguém faça alguma coisa com ela e ela não consiga me contar. Então eu morro de medo, quero pôr até GPS nela. Ainda mais da realidade que você vem, né? Já Não. espera o pior. Exatamente. Acho que quando a gente tá imersa, assim, nesses núcleos, não tem jeito. Tudo é assalto, tudo é alguma coisa, então... Tem uma escola que ela estudou, uma escola particular, que eles gritavam muito com ela lá. Eu comecei a entender alguns sinais, né? A criança rejeitar, na hora que chega na porta da escola, gritar, chorar e berrar porque não queria ficar na escola. Eu dizia que ela tinha que ficar para evoluir. Dela, muitas vezes, voltar da escola estressada, sabe? E aí você olha assim e fala assim, pô, os sinais veio e eu como mãe não enxerguei. E aí o neurologista falou para eu pôr uma T com ela. E aí eu pedi na clínica, a clínica mandou uma T e a escola não queria aceitar. Eu achei estranho aquilo. A escola não queria aceitar. Só que quando é sobre ela, eu sou um bicho. E aí eu chamei a escola e falei assim... Não, eles falaram que o grau dela não era muito grave para ela precisar de uma T na escola. E que a T poderia ir só dois dias na semana. Aí eu perguntei se ela era médica, com especialização, para ela falar daquele assunto. E aí ela ficou quieta e eu falei assim pra ela, você é neurologista? Não. Como que a gente vai fazer? Você vai liberar a AT ou eu vou ter que pedir uma ordem judicial? E eu vou pedir com pena de multa, você que escolhe. E eu tava no 7º semestre da faculdade. Advogando já. Já. E aí ela liberou. Com 3 dias que a T tava lá, a T falou, olha, fazem isso com a Mirella, mas isso, mas isso. Elas expõem a Mirella fica ansiosa na hora do almoço. E ela foi falando, e aquilo foi subindo, eu liguei pro Ricardo e falei assim, vem aqui. Eu tô aqui na clínica, vem me buscar que eu vou na escola da Mirella. Aí ele, por quê? Eu falei, só vem aqui me buscar que eu não tô conseguindo nem falar. Aí no caminho ele falou assim, ó, eu vou ficar calado, você não perde a cabeça, fala com elas num tom baixo, não grita. Eu, tá bom, pode te deixar. Comecei a falar, ela começou a mentir, na terceira mentira eu já dei uns gritos com ela, não aguentei. Perde, né, não dá pra se controlar nesses lugares. Eu filmei. E tem um momento que eu falo assim pra ela assim, e aquela criança cega que você deixa no quarto escuro, autista, ela fala assim, que acompanha ela onde? Ai, mas eu quebrei. Ai, que triste. E tirou desse lugar? Tirei, a escola fechou. Eu fui na delegacia, eu fui no conselho tutelar, eu fui na Secretaria da Educação, eu fiz a vida deles no inferno. E ela, sabe o que ela fez comigo? Você como advogada, você pode até me dizer todos os artigos que ela cometeu. Ela fez uma postagem nas redes sociais
falando que eu estava degranindo a imagem da escola, que eu tinha assinado o Ministério Público, biriri bororó, e que eu era uma pessoa que cometia, que já ficou presa, que já cometeu diversos crimes e estava fazendo aquele escândalo na escola. Ai, que absurdo. Insensível, absurdo, criminoso. Eu não vou imaginar. Não, aí eu falei assim, eu não vou processar ela para pedir danos morais, porque são duas coitadas. Mas eu vou fechar a escola dela. Para que outras crianças não precisem. Toda vez que eu passo na frente da escola, que eu vejo a escola fechada, eu sinto aquela sensação boa. Tipo, eu venci. Sim. Eu venci vocês. Poderiam sabe? ser outras mães e crianças nesse lugar. Isso acontece Que talvez não muito. tivessem essa mesma força e... Isso acontece, mas eu vou te contar os casos que já teve assim, em relação com a Miriam, eu ficar com as 3 horas. Agora que você falou sobre essa questão de ter a sensibilidade de perceber a mudança no comportamento da mãe, eu atuo assim, 99,5% são casos em que eu atuo na condição de defesa. Mas existem alguns que eu faço como assistente de acusação, né? E tem um caso que tá em segredo de justiça, ainda não teve sentença, enfim, mas que foi muito nesse lugar. A mãe, que a criança voltava da casa do pai, muito agitada, muito estranha, muito diferente. Era uma criança de 4 anos. E essa mãe começou a perceber esse comportamento estranho da mãe quando voltava da casa do pai. E ela estranhava, assim, a princípio, mas imaginava que não pudesse ser nada demais. E aí a criança falava que não podia falar sobre o que ela estava passando, porque era um segredo dela com o pai. E aí, passado algum tempo, essa criança já não conseguindo mais, enfim, esconder e guardar aquilo, ela passou a perguntar. Ela perguntou, a mãe e a avó da criança perguntou, e aí a criança falou do que estava acontecendo. Ela estava sendo abusada sexualmente pelo pai. E assim, a mãe contando, enfim, a família contando sobre o caso, extremamente sensível. Eu lembro quando fui na reunião, eu terminei a reunião, fui fazer um compromisso que eu tinha, depois eu fui pra casa, porque não tinha mais psicológico pra arcar com as demandas, que graças a Deus não tinha nada fatal, mas não tinha. Aquilo ali foi... Como que ela conseguiu identificar que era abuso? Nesse momento, a criança não queria falar a princípio, que falou que ela não podia falar porque era um segredo. Mas aí a mãe continuou perguntando e a criança falou. E a criança é muito esperta, e fala muito bem, e é muito, sabe? E aí a criança relatou ponto a ponto, não vou detalhar muito, Sim. mas tudo que o pai fazia, assim... Com detalhes. Com detalhes. Você e aí ela já escuta... fomos pra delegacia, né? Eu assumi esse caso, na condição de assistente de acusação. Tava na fase da delegacia ainda, mas aí eu assumi o caso, fomos até a delegacia, a criança passou por aquela escuta especializada, né? Que é por psicóloga e tudo. E a psicóloga fala que não há dúvidas de que ela tinha traumas nessa natureza. Quando a gente foi pra delegacia, ela já tinha um relatório da psicóloga da criança, falando que ela tinha traumas dessa origem. A criança fazia desenhos, enfim, de conotação sexual, que uma criança não tinha nem que saber como que acontece. E a figura era paterna? O pai. Tá, minha. Sensibilíssimo, assim, é muito, muito triste, muito... Ele foi condenado? Não tem sentença ainda, foi oferecida a denúncia, tá muito no começo ainda, mas assim... Mas o juiz suspendeu as visitas, né? Sim. Tem medida protetiva, ele não pode se aproximar da criança, graças a Deus, não tá preso. A gente sabe que a grande maioria dos casos de estupro, a prisão ela não é preventiva, ela é depois de trânsito em julgado, porque os casos de estupro eles não comportam flagrante, né? Muitas vezes não chega lá e tá acontecendo. Então, como não tem flagrante, e muitas vezes essas pessoas são primárias, não tem um contexto ali que justifique a prisão preventiva, né? Embora as prisões preventivas no Brasil não sejam exatamente justificadas, não sejam proporcionais. Mas tá assim, no caso ele tá em liberdade provisória. Entendo até, porque como eu sempre falo, quando eu atuo na condição de assistente de acusação, eu quero que haja um processo justo. Eu quero que existam provas, eu quero que existam elementos suficientes, eu quero que esses elementos sejam produzidos todos dentro da legalidade. Até porque não é interessante que depois seja anulado, enfim. Então que tudo seja muito regular. Então tudo bem, a liberdade provisória faz sentido no caso dele, ele trabalha, enfim. E é basicamente isso, estamos aguardando ainda. Caraca, hein? Imagina só, eu não tenho psicológico pra isso não. Mas Deus mandou alguns casos desse aí pra mim. Dois. E o terceiro me chamou agora no final de semana. Mas é pelo
pela pessoa pelo réu. Eles já são condenados já, mas é uma questão ali de... Eles têm alguns problemas com INSS, essas coisas. E aí, meio que a gente ficou conhecido. Só que daí o número que fica divulgado é o meu. E aí fica o bicho volta. Você tem filho? Não. Ainda não, mas quero ter em algum momento. Casos assim, quando você tem filhos... É diferente, né? O seu olhar é bem diferente. Imagina. Porque você olha... E a primeira coisa que você pensa, se fosse com meu filho... Meu, mas esse o cara, aquele tarado sem vergonha, me enganou. Me enganou. Porque ele falou uma coisa pra mim, eu fui atrás, era outra. E eu falei, ai, que fez safado. Mas é tanto que eu não me dediquei muito na aposentadoria dele, né? Pra conseguir liberar lá. Já o do outro cliente, que eu não olhei o processo, esse eu já consegui. Consegui resolver, consegui tirar da mão da família que tava roubando. Consegui fazer tudo, mas o do outro eu não consegui, porque eu fui inventar de ver. E a doutora ainda tinha me falou assim... Márcia, não olhe os processos para você não se contaminar. Porque você já tem aí uma bagagem nesse sentido. Então você vai olhar, você vai tomar para você. Você não vai conseguir, você vai perder o cliente. Eu não quero saber do crime dele, eu quero saber só do processo do INSS mesmo. Quando o cliente te procura e ele é o autor, nesses casos de crime sexual, você pega? Então, eu acho que existe um filtro natural em relação ao que chega no escritório, aparentemente. Eu tenho muito caso de roubo, de tráfico, tem entrado bastante homicídio. Estupro, eu só tenho na condição de excêncio de acusação. Mas não que eu não poderia pegar, eu acho que tudo tem que ser de acordo com a lei. As questões têm que obedecer à lei, e é isso que eu prezo, mas não tenho. Seleção natural, sabe? Como atuo mais em cadeias desse perfil, de roubo, de tráfico, enfim. Aí não chegou. Você acha não, né? Você já viu o caso, tipo, da mulher chegar a mentir só pra prejudicar o pai? Já. Antes de eu virar autônoma, um pouco antes, eu trabalhei em um escritório de família e sucessões. E eu lembro que pouco antes de eu sair do escritório, a gente tinha uma demanda dessa origem. E eu acho que é o pior sofrimento, a pior acusação injusta que uma pessoa pode suportar, de ser acusado de cometer esse tipo de delito, ainda mais com alguém da família, né? Então eu lembro que existia como era um escritório de família e sucessões, nós atuávamos pela parte da guarda em si, né? Que ele tinha perdido o poder familiar, em razão da condenação, que tinha só sentença, não tinha trânsito em julgado ainda, mas ele tinha perdido o poder familiar em razão da condenação criminal. E aí nós estávamos nessa demanda. Ele perdeu o poder familiar por conta do acusação? E aí a gente estava nesse processo do poder familiar, né? Porque não tinha um trânsito em julgado, a condenação ainda não era definitiva. E nós estávamos presos. Ele sofria muito. Muito. Era visível. Então existe também. Por isso que eu acho que não tem que negligenciar esse tipo de defesa. Respeito muito. É porque eu falei mesmo que é uma seleção natural mesmo. Não que, nossa, não pegaria. Não é esse o lugar. Mas eu sei que existem as acusações injustas, desproporcionais, que não comportam prisão e estão presos, enfim. Existem. Quando esse caso chega pra você, como você toma eles? Esse tipo de caso ou outros? Não, em geral. Depende, chega de várias origens, né? Depois que eu comecei a me posicionar mais na internet, vem muita coisa também de rede social. Então depende muito. Recentemente eu postei um vídeo de um rapaz que ele respondia por um processo de 2015. No meio do processo, que o processo se tornou digital, então é um processo relativamente antigo. E ele foi preso, ele era inocente nesse caso, completamente inocente. Ele já tinha cometido crime, já tinha respondido por esses delitos. Estava em meio aberto na época. E aí ele foi acusado, pegaram ele, levaram para a delegacia, pediram para a vítima reconhecer. E esse tema de reconhecimento me pega muito, né? E ele, ao lado de dois sujeitos completamente diferentes dele, a vítima o reconheceu e era a única prova que tinha. Ele ainda juntou uma declaração provando que ele estava no trabalho, no dia e no horário, de nada serviu, foi condenado. E aí ele foi preso e quando ele estava em saída temporária, ele fugiu, né? Ele não voltou. E, enfim, estava foragido desde 2020. E aí ele me ligou, esse rapaz, falando, olha, eu sou inocente, antes desse vídeo, né, que esse vídeo é o dele. Ele falou, olha, Deus falou comigo, eu quero muito contratar você,
Tem um amigo do meu irmão que é advogado e falou que não adiantava eu dar dinheiro para advogado nenhum para pegar meu caso, porque já tinha acabado, não tinha o que fazer. E eu já falei com um monte de advogados, mas eu quero muito que você atue, porque eu sei que vai dar certo. Ele chegou já com essa abordagem. E aí eu falei, vou olhar o seu processo. Eu tive que diligenciar o Fórum da Barra Funda, pegar os autos, porque já estava arquivado o processo, enfim, era um processo físico. Então, enfim, fiz toda a análise e eu vi que realmente a única coisa que tinha de prova contra ele era esse reconhecimento nulo. E aí eu fiz o habeas corpus substitutivo de revisão criminal, que eu gosto bastante de fazer, inclusive. E caiu com o Antônio Saldanha, lá do STJ. E ele não costuma ser rápido, é um ministro que, embora muito bom, ele demora muito para julgar o mérito de habeas corpus, né? E eu nem pedi liminar, porque não entendi que fazia sentido pedir liminar naquele caso, né? Ele não estava preso e tudo mais. E o processo foi julgado em menos de um mês, sem liminar, anulando o processo. E eu lembro que ele falou, eu senti, Deus falou comigo que eu tinha que te contratar, que era para isso acontecer, enfim. Deu tudo certo, graças a Deus. Como a pena que estava faltando para ele era essa pena que ele não tinha cometido, então como veio a absolvição e consequente expedição de contramandado de prisão, não tinha mais, né, o que ele cumprir. Ele conseguiu. Conseguiu. E aí desse vídeo surgiram outras pessoas na mesma condição. Porque pensa, a gente posta um conteúdo e pessoas que estão foragidas têm acesso à internet. Então vem a partir disso. E aí depende do tipo de processo, a abordagem que se dá, né? Mas eu gosto muito de entender, falar se dá pra fazer alguma coisa, se não dá. Eu acho que é bem importante essa parte da revisão criminal. Eu não gosto muito eu gosto do crime, não do crime, né? Eu gosto da defesa ali criminal. Uhum. Mas depende muito. Eu tenho alguns conceitos na minha cabeça, acho que também por conta das conversas que às vezes você escuta ali no presídio, né? E eu acho que isso ficou um pouco na minha cabeça. Uhum. Mas tem algumas coisas que algumas áreas da área criminal que eu gostaria. Uma delas é a revisão criminal. Porque, às vezes você contrata um advogado. Eu tenho um caso, você tá falando aí, eu me lembrei de um caso que chegou de um rapaz foragido. A moça me chamou e falou assim, Márcia, você conhece algum advogado e tal? E aí eu pensei, eu falei, já sei. Tem um ali. Aí eu falei, ele é bom no que ele faz e tal. E o caso era exatamente isso daí. O marido dela, o promotor pediu ele pediu alguma coisa lá no tribunal, que eu não lembro agora o que foi. Eu sei que aceitou e aí são mandado de prisão pra ele. Só que ele já estava cumprindo o condicional. Eu não lembro o que foi. Eu sei que daí o doutor, quando ele olhou, ele falou assim, Márcia, ele falou pra mim em particular, e não pra ela. Eu acho que a advogada que atuou no processo, ela não era criminalista. Porque existe algumas pendências aqui, algumas coisas que ela poderia ter feito, e qualquer criminalista, quando batesse o olho, ele iria identificar. Aí eu falei, será que não cabe uma revisão pra ele, né? Ele falou assim, não sei. Eu tenho que olhar com mais calma. Então eu vejo que tem muita gente que passa por isso, sabe? Eu mesma, se eu fizer uma revisão criminal nesse meu último processo, eu acho que daria bom. Principalmente por conta do dinheiro que sumiu. Tipo, o dinheiro desapareceu. Nem os autos, tá? Eu quero ver quando chegar isso lá no STF. O que vão fazer? Porque o dinheiro desapareceu. Eu gosto muito dessa questão da revisão criminal, que embora seja habeas corpus, é uma revisão criminal, né? O habeas corpus substitui a revisão criminal. Eu gosto porque, primeiro, geralmente o processo já tem uma sentença, já tem um acórdão proveniente da apelação. Então, já esgotou a segunda instância ali. E nós subimos diretamente pro STJ. No STJ, embora existam épocas melhores e outras não tanto, a gente consegue ter uma previsibilidade um pouco mais assertiva. E eu acho isso muito importante, porque a gente sabe que nossa, meu processo é assim, vai dar certo. A gente sabe que não dá pra fazer qualquer afirmativa, nunca faz qualquer afirmativa, mas é um cenário um pouco mais previsível, assim, olhando para a postura de cada ministro, é um pouquinho mais previsível, não que seja de fato, assim, que dê para afirmar, mas existe essa questão. E a revisão criminal, ela tem um cabimento um pouco mais restrito. Teve nulidade porque a condenação foi baseada em um reconhecimento nulo, é um ponto. Eu fiz uma recentemente, assim, um sujeito que foi condenado a 10 anos e pouquinho, completamente inocente, não tinha nada a ver com a situação, conversei com ele em várias oportunidades, conversei com a família, assim, absurdo o caso. Fui ver, e assim, na delegacia, o policial fala no depoimento dele, na fala dele,
que ele mandou fotos do meu cliente, que não estava com nenhum pertence da vítima, mandou foto para a vítima reconhecer, no celular da vítima, tá escrito no processo. E no reconhecimento realizado de juízo, que eles falam que, embora o extrajudicial lá, o da delegacia não tenha sido válido, o do juízo foi. Eu fui ver o reconhecimento do juízo, foi por vídeo, né, a audiência. E o meu cliente é preto retinto, tem a pele bem escura. O ambiente estava completamente escuro, não dava pra ver o rosto dele. Porque um sobrepõe. Não dava pra ver. A pele negra, pra você conseguir trazer a imagem dela, é muita luz. E se a luz tá atrás, na frente fica Exatamente. escuro. Foi isso que aconteceu. Ele não dava pra ver, juro. Tem que ter uma luz amarela. A única aqui, coisa, aqui. Tem todo esse jogo, né, de iluminação. Não dava pra visualizar nada do rosto dele, nada. Só dava pra ver o formato do rosto e a cor da pele. E ela reconheceu. E ela o reconheceu. E ele era o mais preto que tinha ali. Tinham 2 sujeitos brancos, um que era negro já, mas não com a pele retinta, como o meu cliente, e ele retinto, E completamente. tem uma súmula do TJ que fala, né, que no reconhecimento eles têm que ser todos parecidos, né? Todos parecidos. É a resolução 484 do CNJ que tem. Que mudou, inclusive, ampliou as hipóteses que tem no artigo 226. Além, no 226 fala que tinha que ser 2 pessoas parecidas, e tinha um termo que eu não gostava muito, se possível. E aí o STJ mudou esse entendimento, falou que o 226 deve ser aplicado e que tem que ter 4 pessoas com as características semelhantes, e não as características semelhantes ao sujeito preso, mas características semelhantes às descritas pela vítima. Porque se a vítima fala, eu fui abordado por uma pessoa branca, tal, 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 e a polícia prende um sujeito preto, não tem que colocar preto e outros brancos. Tem que colocar pessoas com as características descritas pela vítima. Enfim, tem uma série de regras ali. E eu falo muito sobre essa resolução, porque eu acho que ela é muito importante nessa abordagem, sobretudo em crime de roubo, que é o que eu atuo bastante. E aí, fundamentei tudo. Felizmente, caiu com um ministro muito bom nesse assunto, que é o Rogério. E aí vai para julgamento, né? Ainda ele não é tão rápido, estamos aguardando, mas assim, acontece muito. Acontece com pessoas que já foram presas, como no seu caso que eu já vi, que você já tinha cometido, já tinha respondido, e foi que se basearam. E você era inocente naquele fato ali. Foi um flagrante forjado. Forjado não, preparado. Forjado, acontece. Preparado. E aí acha que só porque a pessoa tem passagem, forjá-la tá tudo bem, porque ela é uma eterna criminosa, não é assim. E ainda foi feito o NPP, tipo, o Ricardo assumiu que foi ele que fez tudo. O juiz viu tudo aquilo, mesmo assim, tipo, problema seu. O NPP tá em segredo de justiça. Serve só pra parte que eu quero. Exatamente. E aí ele me pediu pra mim 6 anos, a promotora discutiu com ela na hora da audiência, porque ela falou que quem fazia as perguntas era ela, e eu falei, se eu quiser nem você eu respondo. Tipo, eu falei, quando eu vi eu tinha falado, né? Aí o juiz interviu e falou assim, não, se você quiser nem responder o juiz também, você não é obrigado, eu tenho isso filmado. Você não é obrigado e tal, não sei o quê. E aí ele mais tranquilo pediu 6 e 4 pra mim. E ela me pediu no semiaberto. 6 anos e 4 meses. E aí chegou a condenação, eu quase morri. Falei, vou fugir pro meio do mato. Aí quando subiu pro tribunal, aí o procurador falou assim que, tipo, infelizmente, olha os termos, infelizmente já prescreveu 2 crimes. Só restando o da corrupção. Mas o da corrupção é o que forjaram. Foi o que foi forjado. Tanto que cadê o dinheiro da corrupção? O dinheiro sumiu. E aí o TJ reduziu para 2 e 4 inicial semiaberto. Aí eu vi que eu descobri estudando para OAB, que cabe a reversão para penas restritivas de direito, mesmo eu sendo reincidente, porque o crime não é o mesmo. Só que esse crime eu não cometi. Eu vou pagar por uma coisa que eu não fiz, eu não subornei ninguém, cara. E mesmo assim eu vou pagar por isso. E aí tá lá no STF, minha esperança lá. Ele prescreva. Você sabe? Eu não sei qual que é. O Felipe falou pra mim, o Casimiro, que ele vai sustentar oralmente. Uhum. Eu até perguntei quanto que ele cobraria, ele falou que não ia cobrar nada, que ele ia fazer e que eu era amiga dele, que ele ia fazer. Eu tenho medo disso. Sabe o que me dá raiva? É que você, como advogado, quando você vai falar com o cliente, você tem que acalmar ele. Então você vai falar pro seu cliente. Você, Marcelo, quando você vai falar pro seu cliente, você não vai chegar já falando pra ele, vai dar merda. Você vai tentar acalmar ele, certo? Você vai falar pra ele sobre assim. Sobre possibilidades.
Exatamente, mas a gente vai dar o melhor. Você já tem uma base mais ou menos do que vai acontecer, Sim. mas você vai tranquilizá-lo, porque se você fala diretamente ou abertamente, provavelmente ele vai dizer pra você, nossa, ela não é uma boa advogada, porque olha o que ela tá falando pra mim, porque o preso ele é assim. Ele não tem muito o que fazer. E pra mim, eles ficavam falando assim, você tem que confiar mais em Deus. Você tem que ter pensamento positivo. E eu falo, não, gente, ele diz execuções penais, né? Nós estamos falando do Código Penal, do Código de Processo Penal. Eu conheço a lei, eu tenho conhecimento da lei. Eu posso não gostar pra ser algo que eu vá atuar, mas eu tenho conhecimento. Então, quando fala pra mim, fica tranquilo, eu fico tranquilo nada. Porque você chega lá e o cara olhar e fala assim, não, vai manter os 2 anos e 4 meses, acabou. E aí? Como que a gente vai fazer? Eu vou ser aberto com essa idade? Não, né? Falei, então por isso que eu tenho que procurar outros meios. Aí foi que eu descobri aí que tinha como reverter. Ele já tinha me falado também, mas eu falei, eu acho meio difícil. Mas aí depois, estudando, eu vi que tem essa opção aí. Eu falei, seja o que Deus quiser, né? Vai que o ministro Abacar do Felipe, né, com meio médio de altura, e fala assim, vem aqui, vamos conversar. Tomara. E aí, eu tô torcendo por isso. Justiça, né? Nada além disso. E eu nem cometi o crime. Tá pra prescrever. Eu acredito que quando fixar a sentença já prescreveu. Porque mas também não sei, porque é muito pequena a pena. Por isso que eu não gosto de ir pro criminal. E tem todo aquele cálculo, né? Cálculo prescricional, tem as causas interruptivas, é um cálculo complexo. Então, pelo que eu entendi, não tem interrupção no meu caso, porque o MP não recorreu. Alguma coisa assim. Por isso que eu não gosto muito do criminal. Porque quanto mais você estuda, mais eu vejo o meu caso. Caiu, tipo, caso igual o meu na prova da ordem. Eu falei, que diabo, mano, até aqui? Tipo, entendeu? Eu falei, que negócio, velho. Não posso me livrar. Entendeu? Mas eu acredito também que a fuga do criminal seja relacionada a isso. Porque eu olho pra mim e falo, olha o que fizeram comigo. Como você vai acreditar numa justiça dessa? Né? Aí eu, tipo, tenho meus receios. E como geralmente eu começo... E aí, como sua infância? Como foi? Mas você tem umas histórias interessantes. E aí, quem tá assistindo, que maioria, ou tem parente preso, ou já ficou preso, ou tá numa situação muito parecida com essa aí de estar foragido e tudo mais, acaba sendo atrativa a conversa, nesse sentido, sabe? Mas fala pra mim, geralmente eu pergunto da infância, mas a Marcela, como que ela começou na área criminal? Olha... O criminal, eu acho que não simplesmente surgiu. Eu sempre fui muito interessada, assim, por entender geminiana, curiosa, por entender outras formas, assim, outros códigos de convivência. Então, eu li muito novinha o livro, eu lembro, do Carandiru, e aí eu gostava muito de saber das histórias do Drauzio Varela, e eu tive a experiência também com um primo meu que foi preso injustamente. Então, eu queria entender como eram aqueles outros meios de convivência, aqueles outros formatos de convivência. E sempre me interessou por isso. E aí, eu lembro que no final do ensino médio, mesmo sendo tão interessada por essas realidades, eu não tinha ligado os pontos. E aí, um professor meu falou, advogada, direito? Eu falei, nossa, faz sentido. E aí, eu com 17 anos ainda, no final da minha escola, eu me inscrevi, aí eu comecei a estudar, mas assim, desde o princípio eu sempre fui chamada para o criminal, sabe? Sempre foi o que mais me chamou a atenção, sempre foi onde meu coração palpitava mais forte. Enfim, acho que as coisas foram se encaixando mesmo, assim, E aí eu me formei, fui desligada do escritório de família que eu trabalhava, tinha uma demanda ou outra de outras áreas, mas era sobretudo em família. E aí já flagrante aparecendo. E já começou a surgir, eu sempre me mantive. Você foi desligada? Fui desligada. Passei no exame da ordem, eu lembro que fui prestar, foi graças a Deus de primeira, né, que eu consegui passar. E aí passei no exame, passou acho que 2 meses, 3 meses, falei, não vai dar pra te manter aqui. Aquela história com advogados que acontecem, né, muito. E aí eu fui desligada, fiquei desesperada. Falei, meu Deus, o que vai ser de mim? Não tinha aquela autoestima de entender que na condição de empreendedora as coisas iriam funcionar. E funcionaram, graças a Deus, muito bem. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Mas, por que isso? Não, só falou que não ia dar pra manter o advogado, que querendo ou não, o salário de estágio... é uma absurda a diferença, né? Nem ia ser nem era tão bom, né, o salário de advogada, mas querendo ou não, estagiário era
mixaria, né? Então, Porque o estagiário ganha de acordo com o teto do estagiário, que é baixo. é. Em alguns escritórios até que pagam um valor um pouco mais alto. Eu fiz estágio em um que eu tava lá pelo dinheiro. Não era pela área não, porque eu odiava trabalhista. Mas eu ia. E estágio, no geral, assim, escritório paga melhor do que órgão público, né? Eu lembro que eu tive vontade, eu passei em vários estágios de órgão público, que eu tive vontade de passar tudo, assim, que eu pensava que era simples, né, as provas. Mas eu não dava, porque o salário na época era de R$600. Eu pagava, a minha faculdade tinha uma bolsa de 50%, mas os 50% eu pagava. Então não tinha como. E aí, mas foi um estágio, assim, que eu aprendi muito, assim. Você acha que ele foi importante? Mesmo sendo em outra área? Sim, com certeza. A minha chefe, na época, ela era formada em letras e em direito pela USP, então ela tinha uma bagagem muito boa, ela era muito exigente na questão da escrita e tudo mais, e ensinava bastante, assim. Então foi muito importante, sem sombra de dúvida. Tem umas peças que a gente pega do advogado, eu não escrevo muito bem, não. Tipo, eu sou bem realista. Eu era péssima em português, nossa. E aí, o Felipe, um dia, o Dr. Felipe Boani, que ele nunca vai ver esse vídeo. Mas seria bom se eu já queria gravasse, que eu ia mandar pra ele. Sabia que ele é bloqueado nos meus stories? Eu não deixo ele ver nada meu. Mentira! Porque ele fica me zoando. Gente, eu nunca vi. Ele tira um print assim e manda pra mim. Ele fica me zoando. Então eu não deixo o Felipe ver nada meu. Ele só vê o que tá no feed. Nos meus stories ele é bloqueado. Aí eu tenho uns melhores amigos. Que antigamente eu postava um monte de coisa lá, principalmente quando eu queria falar mal de alguém. Aí eu ia lá e postava lá. E eu deixava só aquelas pessoas verem. E eu parei de postar. Porque o Felipe, ele tira um print e me manda. Outro dia apareceu minha cara lá de presa, ele não tirou um print e mandou pra mim? Oh, meu Ai, mas eu fiquei com a raiva dele. Então, um dia eu mandei uma peça pra ele, ele olhou a peça e falou assim: aprende pra sua vida. Tipo, bem bravo. Qual que foi que eu tinha escrito errado? Ai, esqueci agora. Mas é uma frase que eu falo muito e eu escrevia separado. E na verdade era junto. Se quer. Se e o quer. E esse quer é junto. Sim. E aí ele falou, aprende pra sua vida, pelo amor de Deus. É junto, é junto. Aí depois eu falei assim pra ele, e aí, a peça ficou boa? Ele falou, não, ficou uma merda. Desse jeito ele falou pra mim. Essa peça tá uma merda e você vai ler mais, vai aprender a escrever mais aí, pra você melhorar essa sua escrita aí, porque ela está uma merda. Você tem um raciocínio bom, você tem um raciocínio jurídico, que isso é muito importante, porque tem colegas aí que até hoje, com um ano de carreira, não tem. Mas a sua escrita é uma... E ele fala merda, ele não fala merda, ele fala merda. Nossa, eu fiquei com isso traumatizada na minha cabeça. Ele acabou com a minha raça por causa da escrita. Aí eu comecei a prestar mais atenção, assim, sabe? E eu vejo umas peças que... É que querendo ou não é a ferramenta do advogado, né? A escrita, muitas vezes, tem como nós sustentarmos, geralmente, existem os despachos e tudo mais, mas a escrita é a grande ferramenta de comunicação. Hoje eu escrevo artigo. Eu pego um caso, escrevo esse artigo e coloco lá no LinkedIn. Como eu não posso atuar sozinho, eu tenho que ter o advogado comigo, eu sempre coloco o Felipe nos artigos explicando o que foi de acordo com as orientações dele, né? Eu dou uma moral pra ele que não é dele, mas eu falo que tudo bem, né? Eu vou dar essa moral pra ele. E eu acho muito legal. Você usa inteligência artificial? Olha, muitos advogados falam que é super importante, que ajuda muito, e eu imagino que sim. Mas eu lembro que logo que surgiu, que bombou essa questão do ChatGPT, eu fui ver. E eu lembro que eu falei, meu Deus, nada a ver o que ele estava escrevendo naquela oportunidade. Só que depois eu descobri que tem que treinar e tudo mais. Só que eu nunca não me desenvolvi nesse lugar, sabe? Eu sei que ajuda, eu sei que pode ser uma ferramenta agregadora para advogado, mas eu não me desenvolvi nesse lugar de ficar explicando e tudo mais, enfim. Mas eu imagino que... No exame 42 caiu uma questão sobre isso. Sobre o advogado usar a inteligência artificial e essa inteligência artificial, ela inventar ministro, inventar jurisprudência. Qual seria a punição do advogado? Eu vi recentemente um caso nesse sentido, que teve uma matéria mostrando. O advogado tomou um expulso. Não, ele tomou uma multa. Pra mim, eu tinha entendido que ele ia ser expulso. Não que ele ia ser expulso, mas que a pena para aquele caso seria expulsão. E na verdade não, é só uma suspensão de 30 a 12 meses. Eu nem vi essa questão da pena que ele foi aplicada, mas eu vi que ele tinha 40 e poucos julgados na peça.
E assim, os números dos julgados que tinha lá, porque a inteligência criou, era 1, 2, 3, 4-5, tipo assim, grotesco. E o desembargador, enfim. Muita gente não sabe, mas a inteligência artificial, ela é uma ferramenta muito importante para a escrita. Quando você pede para ela te trazer algo, você tem que corrigir o que ela está fazendo. E o comando que você dá é muito importante sobre o material que ela vai te trazer. Eu uso muito inteligência artificial, mas eu uso a inteligência artificial para desenvolver a escrita. E eu pergunto... Esse lugar é muito bom. Lembra que nos bastidores eu falei, eu fui lá perguntar pra inteligência artificial se aquilo ali estava certo? E aí ela me dá. E tava, né? Exatamente. E aí ela me dá. Então, o problema é como você usa a inteligência artificial. Mas eu uso ela demais, só que eu uso a versão paga. Se você usar a versão gratuita, você vai receber balela. E tem que saber usar, né? Tem que saber falar, olha, não crie, não invente. Todo mundo fala sobre isso. Eu vejo, recentemente eu estava em um parlatório, fazer um parlatório num CDP, e tinha um advogado que ele era muito bom nisso. E ele falou, não, você tem que treinar nesse sentido, explica dessa forma que ela vai te trazer. Ela falou, hoje ele cria recursos de acordo com a minha forma de desenvolver aquele recurso. Eu falei, nossa, incrível. Mas imagino que seja, só que eu não cheguei nesse lugar de treinar. Ele falou, tem que alimentar a ferramenta para ela compreender o que você quer dela. Exatamente. É como um estágio, né? E ela vai te otimizando o tempo. Isso. Com certeza, mas eu quero agregar essa ferramenta, assim, no sentido de ajudar. De todas que eu usei, só uma é boa. O do Google, não é porque eu processei você não, viu, Google? É porque a sua inteligência artificial é uma merda. Ela te dá, você pede uma coisa, ela te dá outra. E os comandos nesse sentido, por exemplo, me traga julgados reais do TJSP nesse sentido. Ou então eu já vi alguma coisa no Jus Brasil e eu pego aquele trecho e peço para ele me trazer aquele julgado completo. E aí ela traz. Só que essa do Google é uma bosta. Mas a do ChatGPT, a versão Pro, que você paga, ela é perfeita. Ela ainda te pergunta, você quer que eu faça isso? Você quer que eu faça aquilo? Eu falo, nossa, tô me sentindo que tô falando com gente. E quando você pergunta pra inteligência artificial como você deve fazer a pergunta pra ela, ela te responde que a pergunta tem que ser direta e objetiva. Que não há necessidade de você usar termos como por favor e obrigado. E tem muita gente que faz isso, né? E o Bill Gates fala isso, que quando você fala pra inteligência artificial obrigada, ou por favor, você destruiu anos de estudos. Porque ela é uma ferramenta de comando. Tem uma amiga minha, que eu não vou falar o nome dela, mas ela dispensou o estagiário e contratou a inteligência artificial. Que eu fui falando pra ela, você vai dar o comando, você usa tal comando. Você sabe quem que é a nossa amiga? Você usa tal comando, vou contar nos bastidores. Só um minutinho. Oi? Você pode me esperar aí, por favor? Voltamos. E ela dispensou o estagiário e tá com ela falou que foi a melhor coisa que ela fez na vida. Por quê? Se você souber os comandos corretos, ela vai te trazer o que existe. Sobre essa questão da jurisprudência, da busca por jurisprudência, eu acho que é muito útil, porque nós advogados perdemos muito tempo, né? Procurando a jurisprudência perfeita ali, adequada, e eu gosto. O Jus Brasil inventou agora o Jus IA. Eu vi, não olhei ainda, não me aprofundei ainda, mas... Eu ia comprar, mas depois eu falei assim, cara, a doutora Camila um dia falou assim pra mim, Márcia, que doutrina você segue? Aí eu falei, a do Felipe. Na verdade, eu não sabia o que significava doutrina. Depois que eu me toquei, que eu não sabia o significado daquela palavra, na verdade eu sabia o que era, mas eu não assimilei ele. E aí ela falou, então manda ele escrever um livro, porque como que a gente vai citar? E aí eu falei, eu vou ver. E aí, eu conversando com meu marido ligou para um amigo dele, e ele comprou metade de uma editora, para que eu pudesse escrever os livros, publicar esses livros, porque para mim publicar esse aqui, minha filha, foi uma luta. Dá trabalho, né? Não, editora, ela gosta de histórias, como por exemplo, se eu tivesse matado alguém, ficado muitos anos preso, saído na mídia, eles iam querer minha história. Entendeu? Então, quando é uma história que para eles não é muito relevante, porque é comum dentro do cenário ali deles, eles não têm interesse, então você tem que produzir independente. E não é barato para você produzir. Se você não for atrás, não é barato. E aí eu falei, eu não vou passar por tudo isso de novo, não. Aí meu marido falou assim, não, eu vou conversar. E aí eu consegui. Ele é reitor de uma faculdade aqui de São Paulo. Bem conhecida. Faculdade Federal, né? Nem a USP. É a Faculdade Federal de São Paulo. E ele é reitor lá. E ele tem a editora, então ficou metade para cada um. E ele ainda perguntou se eu queria...
traduzir o livro em alemão e em francês. E se eu não queria fazer uma coleção jurídica, só de livro jurídico. Eu falei que não, porque só tem 2 temas que eu gosto. E eu falei pro meu marido, eu não quero que ele saiba da minha vida. E meu marido falou, pô, você tá equivocada, porque a mulher dele te segue, inclusive é sua fã. Eu falei, puta! E o que quer saber da sua vida. Exatamente! Aí eu falei, não, eu quero só os livros jurídicos, só. Porque tem muitos casos que eu acho legal. Que nem esse caso seu, que você contou da criança abusada. Nossa, Márcio, eu passaria horas lendo uma história dessa. E hoje eu pedi até autorização para um juiz que ele tem uns entendimentos muito legais sobre pai, que eu quero pôr nesses livros, sabe? E aí em vez de eu ficar usando jurisprudência, eu vou usar os entendimentos que eu vejo nesses livros que eu mesma vou fazer. Só que eu ponho o nome do Felipe, ponho o nome de outro advogado que eu estiver conversando e ele falou algum trecho que eu acho interessante pôr, sabe? Porque o julgado eu acho legal a gente usar na peça quando precisa que aquele tribunal dê uma decisão favorável naquele sentido. Eu gosto de usar julgado, por exemplo, recentemente eu atuei no processo, estou atuando em um processo na defesa de uma moça que é tráfico de portaria, né? Ela foi visitar o filho, estava com droga, enfim. E aí o Ministério Público ofereceu denúncia, era uma quantidade pequena de droga. O Ministério Público ofereceu denúncia e falou que não cabia acordo de não persecução penal devido à quantidade de drogas, que não era uma quantidade grande. Era, assim, né, falando sobre o geral, era cerca de 30 e poucas gramas. E aí eu falei, olha, e é muito importante os advogados fazerem isso. O Ministério Público ofereceu denúncia, se você entende que dava para ser oferecido um acordo de não persecução penal, a gente pede a remessa dos autos para a autoridade dentro do Ministério Público, para que essa autoridade avalie se não cabe sim o acordo de não persecução penal. E aí eu usei julgados do juiz daquele processo, falando que quantidade de drogas não é suficiente para afastar o tráfico privilegiado, o que daria direito a ela do acordo de não persecução penal. Aí eu falei, olha, eu vou querer remessa dos autos, certinho, porque caberia sim o acordo de não persecução penal. No final, isso muito provavelmente vai dar um tráfico privilegiado, e ela vai responder pelo tráfico privilegiado ao invés de ter em seu favor o acordo de não persecução penal. E aí eu usei, e eu falei que isso é um excesso de execução, e de acusação, desculpa. E aí eu usei julgados daquele juiz. Eu peguei o banco de sentença e falei, olha, esse magistrado reconhece que quantidade de drogas não é um elemento suficiente, mesmo que essa quantidade seja pequena nesse caso concreto. Coloquei vários. Aí ele pediu a remessa dos autos. Imagino que vá ser oferecido o acordo, mas eu gosto muito de cutucar nesse lugar. Eu falo, olha, nesse caso, nesse, você entendeu dessa maneira. Entendeu? Para buscar a segurança jurídica. Eu gosto nesse lugar. Mas essa estratégia sua é bem... porque bacana. Se você sentar para conversar com um advogado e você observar o entendimento do advogado, ele tem um entendimento ali dentro da lei que é muito mais atrativo do que o entendimento, por exemplo, do desembargador. Esse juiz que eu falei, ele um dia, ele falou assim pra mim, eu tava fazendo despacho com ele, na hora que abriu assim a câmera, ele falou, eu sabia que ia mandar a estagiária, porque já era na mesma semana, tipo, a segunda vez do estágio, e ele começou a rir, porque ele ri mesmo, hoje ele ficou rindo da minha cara, velho, mas tudo bem, já vou superar isso daí. E ele me deu um exemplo sobre como que ele ali como juiz, como que ele entende a paternidade. Tanto que fazia 4 anos que ele não aplicava nenhuma multa nessa mãe pelo descumprimento de sentença. E nós dois conversando no despacho, ele trocou e ele aplicou uma multa na mãe de R$5.000 por cada item que ela descumprisse de dentro do processo. Tanto que no despacho hoje ele falou assim, quando você falou da multa de R$5.000, são poucos, assim, eu não guardo o processo, são poucos que me marcam. Mas esse da multa de R$5.000, eu me recordo de um. Por quê? Porque ele falou que ele viu que já tinha chegado a um limite ali que ele tinha que intervir. Então, eu uso algumas falas dele dentro do próprio processo. Quando eu vou falar em questão de pai. Porque aqui 85% é pai. E 15% é mãe. Os pais, eles, em maioria, não deveria nem carregar esse título. Mas existe uma minoria que paga por essa maioria. Uhum. E aí, quando chega na vez deles, a justiça já vem com 10 pedras na mão. Uhum. Porque já tem o histórico ali da ausência paterna e tudo mais. E aí, quando chega esses casos, é onde a gente começa a ir atrás. E ele usa essa frase. E eu consegui uma sentença, uma sentença que o juiz deu 12 folhas. 12 folhas. Nossa, né, quando eu li a sentença, de 2 murros assim na mesa, eu falei, caralho! Aí minha filha, que foi, mãe?
Aí ela falou assim, sua mãe tá ficando... Eu comecei a chorar, porque eu não acreditei, porque ele praticamente copiou e colou a minha fundamentação. E aí eu falava assim, pô, eu sou uma estagiária, velho. Eu comecei a vibrar, eu não acreditava no que eu tava lendo. Imagina. E ele copiou e colou e foi trazendo, fundamentando a moral da história. Ele mudou até o local de retirar a criança. Não ia mais retirar na casa da mãe. E ele falou que o fato do pai e a mãe não ter contato não são elementos para que a guarda fosse unilateral. E que a mãe não tinha amor pela criança, a mãe tinha posse. Ele escreveu isso enorme, assim. Mas é motivo de comemorar. Eu acho que a transformação que a gente pode proporcionar, e você fala, uma estagiária, você atua e você tá ali de frente da mesma maneira. Então você merece esse mérito, de verdade. E essa transformação que é possível através do seu trabalho, ela merece. Merece. De verdade. Eu sei esse lugar. Eu tava falando com o meu marido, ele falou assim, meu, mas você é bom? Eu falei assim pra ele, será que eu sou tão bom assim mesmo? Fiquei chorando. Olhou com a dentro com a cara inchada de tanto chorar. Fico até irritada quando você fica falando estagiária, eu sou só estagiária, Não. Você é o que você faz. Você não é um número de OAB. Eu vejo vários profissionais, nossa, aquela moça não tem OAB. Eu tenho uma amiga que ela não tem, ela tem um problema com a prova da ordem. Ela é sensacional no civil. Nossa, ela é maravilhosa, assim, perfeita no que ela faz. E ao mesmo tempo que eu vejo outros advogados aí com anos de profissão. Recentemente eu vi uma petição em um processo, tadinha da advogada, ela deve ser já de idade e tudo mais, mas ela digitou a petição, imprimiu e digitalizou de volta, ao invés de transformar em PDF. Nossa. Então, assim, desapega dessa questão de número. Claro, você precisa disso. É necessário, a gente sabe que existem espaços que a gente só consegue adentrar a partir dessa convalidação que existe. Mas esquece, essa sentença veio através do seu trabalho. E se o juiz te falou isso, o que mais que você precisa para se reconhecer nesse lugar? Sabe? Eu entendo essa emoção. Eu fiz um vídeo no meu Instagram recentemente que eu chorei no dia. Que era um menino sendo acusado também injustamente, também preto, também por reconhecimento inválido. E era uma juíza, Isabelle, o nome da juíza de São Bernardo do Campo. Maravilhosa. E a gente sabe como que juiz de primeiro grau não liga muito para essas nulidades. Isabelle? Ela anulou a Isabelle. Eu tô com processo nesse... Eu não, né? Terceira vara. Eu não sei se ela substituiu criminal? O Edgar, sim. Ou se ela é substituto, não sei o que é. Depois eu te passo o nome dela certinho, que eu esqueci o sobrenome. E ela absolveu o meu cliente, a vítima reconheceu em delegacia e em juízo. E ela o absolveu. Eu levantando essas questões das nulidades, né, que em juízo, em delegacia, ele tinha sido colocado junto a duas pessoas pardas e ele preto retinto. Muito diferente. Os caras pardos que foram colocados com ele, um tinha 40 e tantos anos e o outro tinha, não sei, era a mesma faixa etária, assim, eram homens velhos, barbados e tudo. E ele novinho, 20 anos. Nada a ver uns com os outros. E aí eu peguei muito, falei, olha, entendo que em juízo ela reconheceu, entendo que em delegacia ela reconheceu, mas a memória da vítima é manipulada por esses reconhecimentos indevidos. E aí foi tudo oral ali, falei as alegações finais orais, e ela absolveu na hora ali. Não é possível, não estava esperando. Absolveu. Na hora. E aí eu me emocionei. E aí nesse lugar a gente tem acho que mulher, assim, também, como a gente atua numa profissão que, embora a maioria dos advogados hoje sejam mulheres, nós somos já a maioria na OAB, é uma profissão tradicionalmente reconhecida por homens. A gente sabe disso. Então, nós temos essa mania de nossa, será que eu sou isso mesmo? Será que eu sou tudo isso? Será que eu mereço essa sentença? Será que ela tá dando essa sentença? Mas foi você. O cliente tá falando assim, na hora que eu vi, o juiz colocou assim, as provas são... Ele falou que as provas elas estavam muito bem elaboradas e que não tinham dúvidas, elas não restavam dúvidas, porque elas estavam muito bem feitas. Ele usou um outro termo lá que eu não lembro agora, esses termos jurídicos que eu odeio. Aí ele falou que na hora que ele leu, ele falou assim, Márcia vai gostar disso aqui, porque eu falo pra ele, a produção de prova dentro do processo desse é muito importante, você tem que seguir o que eu falo, tem que gravar, não sei o que. E aí, tipo, quando eu li, eu falei, ele copiou e colou, velho. Eu não acredito no que eu tô vendo. Nossa, eu fiquei emocionada. 12 folhas, menina. Eu dei um monte na mesma. E era um caso de família, né? É uma família que foi esse pai foi muito injustiçado. Transformada.
Ele é GCM, ele tomou uma tijolada na cabeça quando ele foi buscar a filha, que o sangue escorreu aqui assim. Ele apanhou na hora de buscar a filha. Aí uma advogada criminalista fez um atendimento com ele, cobrou inclusive, falou pra ele que ele estava usando o processo para disputar ali alguma coisa com a mãe, que eles tinham que entender que a mãe tem o poder ali de cuidar da criança. Na verdade, ela deu umas opiniões com uma realidade do que ela estava vivendo ali. E aí a sobrinha dele veio na minha palestra e aí falou, olha, eu vi algumas coisas suas falando de família. Aí eu falei, tem quanto tempo que ele não vê a filha? Aí ela falou, vai fazer 1 ano agora no Dia dos Pais. Eu falei, então agora no Dia dos Pais ele vai ver. Dito e feito. Eu entrei com o pedido nos autos, aí o juiz falou que era para fazer o cumprimento de sentença, porque aqueles autos só estava aguardando o laudo psicossocial. E tipo, nesses casos de se tem uma liminar vigente, óbvio que eu tinha que ter entrado com cumprimento de sentença. Entendeu? Eu falei pro Felipe, porra, mano, você nem pra me ensinar o bagulho direito. Ele falou, você que não prestou atenção, porque ele faz assim. E aí foi pro cumprimento de sentença, chegou lá, o juiz deu multa de 5 mil reais, com a fala desse juiz. E aí eu contei pra esse juiz o que tinha acontecido, aí nesse outro processo ele deu 5 mil. E tipo, deu super certo. E aí no dia ele pegou o pai, e o dia que ele passou, o Dia dos Pais, pegou o pai não, pegou a criança. Ele passou o Dia dos Pais com a menina, que ele pegou ela, ele mandou um áudio, uma mensagem pra mim, falando que finalmente ele tinha visto a filha, um texto muito bonito, ele mandou pra mim. E aí ele passou o Dia dos Pais com ela. É bom se apoderar, eu acho que revisita essas mensagens, porque essas pessoas estão te agradecendo pelo seu trabalho, sabe? E é isso que acho que nos dá autoestima e força de vontade, porque é difícil. Advogar é difícil, estar no meio jurídico é difícil. É muitos nãos e muitas injustiças e muitas coisas ruins acontecendo. E quando a gente consegue, sabe, fazer uma transformação tão importante, que a gente estava falando nos bastidores, né? As pessoas falam muito sobre a área criminal, ser tão sensível, e enfim, mas a área de família eu sei que também é muito, né? Então, essas transformações são muito agregadoras e tem que se apoderar disso mesmo, tem que se colocar nesse lugar, que você merece. Sim. Fica com essa memória. E o júri? Como que você entrou pra ele? Júri, meu primeiro júri eu fiz com a doutora Vanessa, que inclusive é uma advogada maravilhosa, nós nos conhecemos através da internet. E a gente tinha pegado um caso, inicialmente, nós duas, exclusivamente, né? Eu tinha pós-graduação na área de júri, eu já fui jurada também do plenário de júri da Barra Funda, então eu já tinha assistido vários júris. E, enfim, estudamos muito caso, muito. Nossa, eu lembro que nós temos inúmeras reuniões, assim, enfim. E foi muito interessante esse caso. A gente conseguiu o objetivo ali, que era afastar a qualificadora e agregar o privilégio ali, no caso. E desde então, depois nós pegamos um júri no Ceará, enfim, fizemos vários outros. E eu acho que júri é o ápice, assim. Você tá ali horas a fio, você tem que improvisar muitas coisas, embora nós tenhamos um relatório ali mais ou menos do que tem que ser dito, tem um escopo ali, mas tem muita coisa que tem que ser feita na hora. Se há uma intervenção indevida, se há uma forma de pergunta indevida, a sua intervenção tem que ser bem feita, porque ela é lida pelo jurado de uma certa maneira. Então acho que é um exercício muito interessante para advogado, porque ele tem que entender o lugar humilde de saber se comunicar com o jurado, porque não adianta você levar muita técnica para aquele lugar, porque o jurado precisa te compreender, ao mesmo tempo que você tem que saber o que você está fazendo. Então, enfim, eu acho que exige um dinamismo do advogado. E, enfim, é muito louco. Eu amo o júri. Eu acho legal o júri. Desde novinha, pequenininha, assim, eu vi um filme lá, bem, bem antigo até, que na faculdade todo mundo fala desse filme, eu esqueci o nome agora. De uma menina negra que foi estuprada, e aí o pai foi lá, o pai é um ator bem conhecido, e matou os estupradores dentro do tribunal com uma 12. E aí, nessa época, o júri, ele era composto só por pessoas brancas, que era quem mandava na cidade. E o cara, ele tinha tudo pra perder. Mas na última hora ele narrou o fato pros jurados, mandando os jurados ficarem de olhos fechados ali, ouvindo a história. No final ele falou, agora imagine se essa criança fosse branca. E aí ele ganhou. E eu achei incrível, porque o filme inteiro você acreditava que ele ia perder. E ele, na hora, ele teve o raciocínio. Esse filme é incrível. Eu falava, nossa, um dia eu vou ter um desses também. Eu ficava... É sensacional fazer júri. Eu tive um caso parecido com esse, de um sujeito que... na verdade, foram vários
vários caras que bateram num sujeito que já tinha respondido por estupro de criança, e ele estava no momento mostrando imagens sexuais para outras 2 crianças, já tentando, né, enfim. E aí o meu cliente bateu nesse cara, e depois ele foi levado para outro lugar, onde várias pessoas bateram nele, e ele acabou morrendo. Mas o meu cliente não foi responsável pela morte, ele bateu aqui e acabou. E aí em outro lugar que ele morreu, enfim. E no júri, ele falou sobre esse fato. Ele falou que ele assumiu essa agressão anterior, mas nós desenhamos o contexto, né? E era um júri composto por acho que 5 homens e 2 mulheres, salvo engano. E nesse caso é interessante colocar o homem, porque ele se coloca ali no lugar de pai, uma criança. Então eu acho que... Principalmente se ele tiver filhos. E o homem, ele tem mais esse ímpeto, assim, de agir na violência, querendo ou não, quando tá lidando com uma situação também violenta. E aí ele foi absolvido. E foi bem bacana, assim. E foi absolvido por negativa de autoria ainda. Embora nós tenhamos pedido a clemência, e as outras advogadas, a doutora Aline e a doutora Vanessa, tenhamos pedido a clemência, ele foi absolvido por negativa de autoria, porque eles entenderam que essa agressão pretérita não tinha ocasionado a morte. E foi bem interessante, assim, e é muito vívido, assim, muito, muito louco, assim, se sustentar para os jurados nesse lugar de empatia, porque o júri existe para isso. O júri existe para que seres humanos comuns julguem outros seres humanos comuns, que se viram num lugar, infelizmente, de tirar a vida ou não, né, que também tem os inocentes de outra pessoa. Mas é muito essa narrativa, assim. Eu fiz um júri, fiz as perguntas, mas eu não fiz lá na hora, assim, eu não perguntei direto pro jurado. Mas eu participei, o cliente veio por mim, né? Eu chamei um advogado, que na época eu acabei pegando até amizade com ele por conta desse júri. E eu chorei o júri inteiro. Eu não conseguia nem muita ver. Emoção, né? Meu olho ficou até inchado, assim, porque a mulher dele, eu sabia que ele tinha ali a parcela de culpa dele, mas não ao ponto de tudo que fizeram, o que aconteceu. Então eu sabia mais ou menos da história. E aí os jurados, alguns estudaram comigo, aí eu fiquei olhando, falei, ai meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, senhor? Só chorava. E aí no final ele foi absolvido, o júri absolveu. Os que estudavam comigo não votaram a favor, votaram contra. Mas a maioria acabou sendo a favor. E uma das juradas ainda veio falar comigo. Falou, ai, toda vez que eu olhava e você tava chorando, eu começava a chorar também. E eu falava assim pra ela, eu sei, eu vi, eu ficava fazendo assim com o rosto, querendo tabar o rosto. Isso comunica, às vezes você acha, nossa, tô chorando, isso vai pegar mal, não. Não, ela tava chorando o jurado também. fala, nossa, a advogada lá tá tão emocionada e tão convicta do cliente dela que ela tá chorando. Aí ela ficava colocando assim o rosto de lado, assim. E aí no final ele foi absolvido, eu achei bem legal. A forma como o júri foi conduzido, eu acho que o Márcio não teria feito daquela forma. Mas só quem está ali no momento de fala que tem como é que eu posso dizer? Que vai poder falar mesmo ali. E o promotor e o advogado quase beijou, assim, ó. Um colocou o nariz na ponta do outro. Foi feio, teve umas tretas bem feias. Eu acho tão... Muitas vezes faz sentido. Muitas vezes não, algumas vezes faz sentido. Mas às vezes é desrespeitoso com o jurado. O jurado quer entender o que está acontecendo e julgar de acordo com o que aconteceu. E às vezes tem casos em que o promotor provoca, que o advogado precisa responder à altura. Tem casos em que é necessário isso, eu entendo e respeito. Mas tem casos que é uma coisa mais E a juíza perdida, ela não sabia o que fazer, a juíza. Eu fiquei com dó da juíza ainda, porque ela estava muito perdida. E aí no final, foi bom por um lado, né, que acabou até absolvendo lá o rapaz. E aí o advogado foi dar a mão pro promotor e ele falou que não. E que ainda ia representar ele na OAB, uma coisa assim. Aí o advogado vai lá, você não é o primeiro que tá tentando fazer isso. Ai. Mas bem egóico, assim, sabe? O MP. Sim. Mas eu gostei da fala. Tipo, o advogado, ele já tirou a armadura dele, ele já tava falando baixo, ele era nordestino, sabe? Então ele já tava falando baixo, tranquilo. Ele falou, vai lá, doutor, você não é o primeiro que vai tentar fazer isso. Mas eu olhava aquilo assim e falei, gente, que barraco. Mas é um show só pra falar pro jurado também, sabe? Que ele tá brigando muito só pro jurado achar, nossa, ele tá tão convicto que quer brigar. Tem muita essa coisa, às vezes ele nem tá com aquilo. Né? E júri é muito isso. Cada ponto tem que ser estratégico. Eu lembro que uma vez eu tava fazendo um outro júri e o promotor, ele era daquele que nem deixava a pessoa responder e já fazia outra pergunta em cima, e fazia outra em cima, e fazia outra em cima. Porque é pro jurado, né? Aquilo não é pro juiz. Então o jurado não nota, ele só vê as perguntas. Às vezes ele fala, mas você não disse isso agora há pouco? E o cara nem disse. E assim, só pra ele achar que ele tá entrando em contradição, e ele não tava.
E aí eu vi fazendo isso com outro cliente, né? E aí quando entrou o nosso, que era um pouco mais desenvolto, assim, nesse lugar, eu vi que ele tava assumindo essa postura. Aí eu falei, olha, se a gente pedir pela ordem e falar alguma coisa, o jurado pode achar que a gente tá com medo das perguntas que o promotor tá fazendo muito bem. Aí eu falei, não, a gente tem que saber intervir. Falei, pela ordem, eu falei, doutor, promotor de justiça, se o doutor puder deixar só o meu cliente terminar a resposta, porque eu acho que o jurado, ele tem direito de ter acesso à resposta completa do meu cliente. Aí qual imagem passa pro jurado? Que ele tá trabalhando. Exato. E assim, o que eu tô querendo é que o jurado ouça tudo. Eu não tô com medo do que o meu cliente vai responder. Entendeu? Porque o promotor tava ali querendo fazer ele entrar em contradição. Eu falei, eu só quero que você deixe ele terminar de responder. Pode fazer quantas perguntas você quiser, mas deixa ele terminar de responder. E aí o jurado imagina que eu não tô com medo do que ele vai perguntar. Que eu só quero que ele tenha a educação de deixar terminar a resposta. E aí não passa uma imagem ruim. Então até a forma como você vai intervir tem que saber como que isso vai chegar no jurado. Porque tem jurado, tem advogado que fica, não vou intervir não, senão o jurado vai achar. Não, tem que saber. Sabe? Não, esse o promotor surtou porque não deixaram ele perguntar nada pro cliente. Usou o silêncio. Só respondeu o que o advogado perguntava. E é um direito dele. O promotor surtou. E o promotor falou uma vez. Aí ele falou pela segunda vez. Na terceira vez ele falou de novo que tinha várias coisas pra falar, não sei o que, não sei o que. Aí o advogado levantou e falou assim, eu quero uma tréplica. E eu, que texto também? Tipo, eu não sabia, né? Tava ali pra aprender. E virou um bafafá, mas não falou nada. O cliente só falou o que o advogado perguntou a ele foi absolvido. Mas é interessante, né? Durou bastante. O dia inteiro sentada lá. Mas é cansativo? Eu achei. Nossa, quando eu faço júri assim, eu gosto de no dia posterior só marcar atendimento já mais tarde. Porque eu sei que eu vou acordar destruída, assim. Então, é uma área que eu gosto, assim, bastante, mas eu fico um pouco perdida, assim, será que eu vou, que eu não vou? Eu vejo, tem horas que eu fico um pouco perdida. Você se sente assim? Você tem tanta gente vendendo curso, que você começa a pensar, será que não advoga mais? Então, essa coisa de curso, eu vejo muito advogado, nossa, vendendo curso sobre como fazer não sei o quê. Aí você vai olhar lá no escavador, o número de processos que o advogado tem. Então, assim... Tem uma amiga minha que pesquisa no Jus Brasil, ainda me mostra. Fala assim, Márcia, olha quantos processos ela tem. Não se iluda. Ai, eu quero morrer com isso. Ela riu porque tem uma... Eu posso te contar essa história, esse rolê aí. E aí, tipo, eu fico... Mas, gente... Oxi, mas... E aí eu vejo que não. Tem uma amiga minha que tá uns 500 processos lá, ela não atuou em nenhum. Eu que colocar o B dela mesmo, que é pra ela fazer os protocolos pra mim quando o Felipe demora muito. Eu chamo ela e falo, vem aqui. Protocolar, porque o Felipe tá demorando demais. E aí fica lá, e ela fala assim, Márcia, se um dia alguém for me contratar pelos processos, eu vou ficar rica. Eu falo isso mesmo, agradeça a mim, minha filha. Porque eu acho que a advocacia, ela só é boa quando um ajuda o outro. Ah, com certeza. Quando tem uma disputa de ego, tipo, eu sou foda. É uma soma. Quando você ajuda o outro, você tá somando, você não tá subtraindo. Mas tem muito ego no meio. Assim, advogado tem muito ego. Então é muito complicado, assim. Você tem, inclusive esses que vendem curso sem ter um repertório suficiente, é ego, porque pra você achar que você pode ensinar uma coisa que você atua pouquíssimo, como que você vai ensinar? Muito ego, né? Mas eu procuro ver por esse lugar, assim. Eu converso com advogados, os advogados que eu tenho próximos, assim, que eu sei, sabe como atuam, quanto atuam. Meu marido vai dizer, você deveria vender curso. Eu falei, todo mundo fala isso. Pra mim, quando chega nessa parte de produção, assim, de prova, por causa das sentenças que vem. Mas eu não vou vender o meu ouro. Porque a minha diferença é nisso. Porque eu não só oriento o cliente, né, como ele tem que agir. Mas eu também ensino ele a produzir prova. E muitas vezes eu vou com ele produzir essa prova. E aí eu vou ensinar uma coisa que é um diferencial meu. Eu não. Mas em família tem muito isso, né? De print, de tela, de conversa, de gravar. Tem. E se você encontra um advogado carniça, ele invalida tudo. Mas se você encontra um mais ligeiro, ele já anexa validado. E aí, por já estar validado, quando a outra parte vem com algo, você já questiona as dela. E muitas vezes o juiz fala, se fulano validou, você valida a sua. Teve uma moça que participou daqui da entrevista, cara, que a mulher usou a entrevista dela pra tentar desqualificar o pai por conta da guarda. Eu tinha tirado a guarda da mãe pro pai. A criança tinha 2 anos. O desembargador falou assim, que por mais que não fosse de bom grado a madrasta ser ex-presidiária, nos próprios autos ali, não havia nada que desqualificasse a casa do pai, ao ponto dela ser uma casa perigosa, qualquer coisa desse tipo. Nossa, e só o fato da madrasta ser... Ela tentou usar isso. E aí eu tomei pra mim.
E quando eu tomei pra mim, o projeto já tá em 1000 páginas, porque tudo que eu junto lá, eu junto com prova, muito bem fundamentado. São longos, né? Já tem quase 1000 páginas. Naquele caso que a gente tava falando nos bastidores, do despacho com o juiz, esse daí foi a mesma coisa. O advogado falou pro padrasto que a gente era apaixonada pelo cliente. Você acredita? Meu Deus. Ou que ele estava nos pagando muito bem. Porque quando eles aprontavam, eu já estava lá. Eu já estava lá. E aí eu ligava pro Felipe, perguntava uma coisa, ligava para outro, perguntava uma coisa, mas no final viu que o meu raciocínio estava certo e eu seguia o meu instinto. E aí eles davam o ok, porque na hora de fazer o protocolo eles têm que conferir, né? E aí eles davam o ok e falavam que estava tudo certo. E aí eles começaram a perder a força deles depois de 4 anos, quando ele nos encontrou. Aí como advogado trabalha muito bem, tem alguma coisa aí pra eles, né? Foi isso que eu falei. E na verdade é saber atuar, né? Exatamente, eu falei pro cliente, ninguém é apaixonado por você, que a gente trabalha com técnica. Quando você traz técnica e não leva pro lado pessoal, o seu trabalho vai ser desenvolvido perfeito. E era o que acontecia, a gente desconstruía, mas ele sempre fazia isso na sexta-feira. Porque na segunda ele ia lá despachar. Então, quando ele chegava para despachar, já tinha nossa resposta lá, porque no final de semana eu já tinha feito. E aí, de manhã cedo, ou a doutora Cláudia já tinha protocolado, ou o doutor Felipe depois infernizava a vida dele no domingo. Aí, de manhã, ele tava lá protocolado, porque o medo maior de eu uma briga com ele era maior. Então, ele já corria e já fazia, para quando eu ligar, já tá feito. Essa coisa que você fala é bem interessante, de pega o caso para mim, eu tomo como algo, como se fosse pessoal, mas eu me afasto na hora de aplicar a técnica. Eu acho que é esse movimento que eu faço, porque querendo ou não, existem casos específicos, assim, nos quais a gente se entrega, assim mesmo, que a gente toma pra nós. Não tem como. E no momento de atuar, de fato, a gente precisa se afastar um pouco desse sentimento e aplicar a técnica. Mas o sentimento, ele é interessante. Na medida em que te movimenta, que te faz... Não é possível, eu vou peticionar aqui agora, que não sei o quê. Isso é interessante. A gente só não pode, claro, né, perder ali, colocar o sentimento na peça, claro que não. Mas eu acho que o envolvimento do advogado com o caso, ele é interessante. Eu me envolvo, parece que eu sou parte. O Felipe falou pra mim que isso ia me prejudicar, mas na hora que os honorários chega pra ele gordinho lá na conta, ele não pensa nisso não. E da outro dia, o mesmo cliente pediu um novo despacho e presencial, e aí paga a diligência. E ele falou pra mim, onde que aparece esse cliente aí, hein, Márcia? Porque aqui pra mim não aparece não. Eu falei, você não vai falar pro cliente, vai julgar o seu recurso. Você não acha melhor fazer um despacho presencial? Senão não tem problema. Aí ele acostumou, ele vê que com o despacho presencial tem retorno, então ele quer de novo. E aí eu falo, olha só, ele parece que eu engato, mas eu adoro ele. Mas é bom que complementa, né, nesse lugar, assim, de... E quando ele me defende, eu abrigo ele. Eu falo pra ele que eu estou fazendo ele ganhar uma casa no céu, que eu tenho um projeto que atende pessoas que têm problemas na área da família e que não têm condições de ter advogado. Só uma cliente me enganou uma vez, que depois eu vi lá na praia de iPhone. Mas hoje eu faço uma filtragem melhor e tal. E aí eu coloquei ele não atende ninguém de graça. Nem pra dar um copo de água pra ele. E eu briguei com ele, falei que eu estava ganhando uma casinha pra ele no céu. Então, através do meu projeto, ele ia ter lá uma passagem direto pro céu de graça. E ele falou que eu estava fazendo um pastor de igreja vendendo terreno. Ele falou que teve um crime aí uns anos atrás. Ele falou que teve um crime aí uns anos atrás. Aí. Ele é mais novo que eu, não sei de onde que ele viu essa história. Ele falou que passou até no Linha Direta. Foi, mas é da época do Linha Direta? Que o cara... Não, porque eu tenho 38, ele tem 34. 4 anos de diferença, né? Ele falou que o cara era um pastor que vendia terreno no céu pras pessoas. E eu nem tinha quem comprasse. E tem. Nossa, as coisas de igreja são... Então, aí ele falou que tava aparecendo essa pessoa aí vendendo terreno na igreja, falando pra ele que eu ia ganhar uma casinha pra ele no céu. Aí, moral da história, ele acabou entrando no projeto. E agora ele traz casa, viu? Ele trouxe um de um autista, que é pro bono. Ele trouxe um outro que a criança fez o filho. E a criança, o pai fez o filho, seria ele lindo. E a única coisa que tinham era o número de telefone desse pai. Rapidinho eu achei, ainda falei, manda minha Coca-Cola aí, que eu quero agora, porque eu achei tudo do pai. Eu achei o local onde ele trabalhava, o CPF, eu achei tudo, pelo número de telefone dele, você acredita? Porque o celular estava no nome dele. Então meu marido sabe fazer uma pesquisa que acho que eu sei qual que é. Feito pelo Telegram. Aí vem o número do CPF.
Aí, através daquele número de CPF, você consegue buscar todos os outros. Achei até o lugar que ele trabalhava registrado. E o filho que ele deixou pra trás era autista. E a mãe sobrecarregadíssima. A mãe é doida, perdida no mundo, os avós que cuidam. Aí ele trouxe pra mim, eu falei, nossa, você tem coração, cara. Eu falei pra ele. Mas eu acho que esses casos enobrecem, assim, o espírito. Quando a gente pede e fala, não, isso daqui, eu acho que ajuda. Claro que a gente não pode atuar só dessa forma, é o nosso ganha-pão. Mas tem momentos que nós somos tocados, né, pra fazer isso. Eu também tenho os meus. E aí ele pegou e aí ele começou até que ser mais tranquilo nisso. Aí eu fui dividindo, aí tipo, quando aparece, eu chamo uma doutora e falo, faz o protocolo pra mim, as peças geralmente sou eu que faço. A única coisa que eles fazem é corrigir a peça, ver se tá tudo certinho, né, conforme manda aí a lei, e aí eles protocolam. A maioria das vezes eu até peticiono, porque tem como você pôr lá, né, no mensagem assessor. Aí eles me cadastraram pela minha OAB mesmo, de estagiário. E aí desenrola. E vai embora. E aí deu certo. E tá dando, né? Eu falo que quando alguém vem me desmerecer, a primeira pergunta que eu falo é: me diz o que você faz pela sociedade. Essa sociedade que você defende. O que você faz por ela? Porque eu sei o que eu faço. E não é pouco. E teve que lutar em dobro pra conseguir alcançar esses espaços vindo da realidade que você vem. Aí quando alguém vem discutir ou quer tentar desmerecer, eu pergunto: me fala o que você fez pela sociedade. Essa sociedade aí que você está defendendo tanto. Que tem que ser tão moral. O que você faz por ela? Porque me chamar de ex-presidiária é fácil. Mas fazer o que eu já fiz pelas pessoas, será que é? Será que você pode fazer isso? Né? Eu meio que criei essa armadura. Sabe? E é um mérito ainda maior. Né? Porque a gente sabe o que o sistema prisional faz. Eu vi uma vez um vídeo seu falando que foi a sua filha que te transformou em alguma medida, porque não é o presídio que transforma ninguém. Aquilo não ensina nada pra ninguém. Não mesmo, foi ela. O nascimento dela, assim, que eu não queria, né? E aí quando eu olhei pra ela, assim, tão pequenininha, internada, e aí eu falei, não, tenho que mudar, eu preciso mudar. E aí eu mudei nem tanto por mim, mas por ela. E eu falei, ainda Deus me mandou ela autista. Tipo assim, ela precisa de você. Não tem como você deixar ela com ninguém. Nem pra você ir na esquina, porque ela precisa de você. E eu acho que isso agregou bastante pra mudança, sabe? E veio na hora certa, né? Que bom. E veio sem ninguém pedir. Chegou e... A gente conversou bastante, vários assuntos. Eu quero te agradecer por você ter vindo, por ter participado. Tem alguns assuntos que ficou ainda meio... que eu acho que dava para extrair mais e que eu tenho certeza que pessoas que vão assistir vão querer saber. E depois eu vou te mandar quais são, para se você topar, você volta e a gente fala mais sobre eles. Claro. Que um dos principais é sobre a revisão criminal, sabe? Sobre a pessoa estar foragida, isso daí é uma procura que tem bastante. Com certeza, eu também agradeço muito o convite. Como já falei, né? Admiro muito sua história, sua trajetória, as suas superações. A minha função como advogada é justamente que os meus clientes tenham o mesmo destino, o mesmo desfecho. Eles saiam dessa realidade, que eles consigam se transformar, sejam eles inocentes ou não, mas que saiam desse contexto. Então, pra mim foi um prazer. Eu que agradeço. E até a próxima. Obrigada, gente. Pra quem tá em casa, eu vou deixar a descrição do perfil dela, o link de acesso do perfil dela, na descrição. Então, sejam menos preguiçosos. E vai lá na descrição que vai estar lá, porque a gente deixa o arroba na abertura. Então a pessoa está assistindo e já tem um arroba lá embaixo. Mesmo assim, eles ainda brigam. Dizendo que, alguns, né, que não deixou lá na descrição. Então agora eu mudei, eu deixo lá em cima e deixo na descrição também, tá bom? Até a próxima, gente.